Quando minha casa pegou fogo, liguei para meus pais, implorando por ajuda. Minha mãe suspirou e disse: "Você pode ficar na casa da sua irmã." Minha irmã, sentada bem ao lado deles, deu um sorrisinho e respondeu: "Desde que ela pague as contas e o aluguel, é bem-vinda." Expliquei que seria só por alguns dias. Eu estava com minhas filhas, mas meu pai interrompeu: "Sua irmã tem razão. Seja grata por ela sequer deixar você ficar." Quando cheguei à casa dela, ela bloqueou a porta e disse: R$ 5.400 adiantado ou nem pense em entrar. Supliquei: "Só algumas horas, por favor." Em vez disso, ela começou a gritar: "Tem gente tentando invadir minha casa", e começou a nos expulsar. Saí em silêncio naquela noite, mas o que fiz depois, com cada um deles, deixou toda a minha família em completo choque. O alarme de incêndio me acordou às 2h47 de uma terça-feira de novembro. Quando consegui tirar minhas filhas, Emma e Sophie, de dentro de casa, as chamas já consumiam a parede da cozinha. Ficamos no gramado da frente, de pijama, assistindo aos bombeiros lutarem contra o fogo enquanto os vizinhos se reuniam em pequenos grupos, cochichando por trás das mãos. Mais tarde, o chefe dos bombeiros me contou que o incêndio começou nas paredes um problema elétrico numa casa construída em 1987. Tudo que possuíamos virou cinzas em 4 horas. Na manhã seguinte, sentei no abrigo da Cruz Vermelha, olhando fixamente para o celular. Emma, de 9 anos, não parava de perguntar quando poderíamos voltar para casa. Sophie, com apenas 6, não disse uma palavra desde que saímos. Minhas mãos tremiam enquanto eu percorria a lista de contatos. Eu tinha apenas R$ 847 na conta. A seguradora só começaria a processar o pedido na semana seguinte. Eu precisava de ajuda e só havia um lugar para recorrer. Minha mãe atendeu na 5ª chamada. "Alô, mãe? Nossa casa pegou fogo ontem à noite", minha voz falhou. "Perdemos tudo. Preciso de um lugar para ficar com as meninas, só até conseguir resolver as coisas." O silêncio se estendeu do outro lado. Depois, ouvi aquele suspiro mesmo que ela soltava sempre que algo a incomodava. "Você pode ficar na casa da sua irmã." "Tem certeza? Não seria melhor perguntar para Vanessa antes?" "Ela está bem aqui." Ouvi o som do telefone sendo movido. A Vanessa disse: "Desde que você pague as contas e o aluguel, está tudo certo." Meu estômago afundou. "Mãe, acabei de perder minha casa. Não tenho dinheiro para aluguel agora. Seria só por alguns dias, no máximo uma semana. O seguro já está em andamento e o trabalho tem um fundo emergencial que posso solicitar. Só preciso de um teto para mim e para as meninas." A voz do meu pai cortou a ligação, firme e seca, devia estar no viva voz. "Sua irmã tem razão. Seja grata por ela permitir que você fique." Eu devia ter imaginado. Vanessa sempre foi a filha perfeita, a queridinha. Casada com Derek, um representante de vendas farmacêuticas que ganhava 6 dígitos, morava numa casa colonial de 4 quartos no melhor bairro da cidade. Enquanto isso, eu era mãe solteira desde o divórcio, há 3 anos, trabalhando como auxiliar de dentista e mal conseguindo pagar as contas mesmo antes do incêndio. "Tá bem", murmurei. "Pode me mandar o endereço? Vou pra lá agora." Pegamos um Uber para o outro lado da cidade, com nada além dos pijamas e da bolsa de emergência que eu guardava no carro. Emma segurava a mão de Sophie no banco de trás. Eu via o medo nos olhos delas, a confusão por entenderem que os avós não estavam dispostos a nos ajudar. Meus pais moravam em uma casa enorme, com 5 quartos, mas aparentemente, isso não era uma opção. A casa de Vanessa parecia saída de uma revista de decoração, fachada branca impecável, janelas com venezianas pretas, uma guirlanda na porta. Mesmo com o dia de ação de graças ainda a 2 semanas de distância, carreguei Sophie no colo até a entrada enquanto Emma arrastava uma pequena mochila. Toquei a campainha. Pela porta de vidro fosco, vi a silhueta de Vanessa se aproximando. Ela abriu a porta, mas não se moveu para o lado. Cruzou os braços e bloqueou a passagem. Sarah disse, me olhando de cima a baixo com uma expressão impossível de decifrar. "Mamãe disse que você viria. Obrigada por isso. Prometo que é temporário. Só até o dinheiro do seguro sair e eu conseguir um apartamento, ou..."
R$ 5.400 adiantado ou nem pense em entrar. Pesquei, sem acreditar. O quê? Primeiro mês, último mês e o depósito de segurança. É o padrão para qualquer contrato de aluguel. Ela falou como quem recita um texto, sem um pingo de emoção. Vanessa, você sabe que eu não tenho esse dinheiro agora. Tudo queimou. Minha carteira, meus cartões, tudo. O banco liberou um acesso emergencial à conta e eu tenho menos de R$ 1.000. Sou sua irmã. Minha casa pegou fogo há 12 horas. Ela deu de ombros. Então devia ter sido mais cuidadosa com velas. Foi um problema elétrico. Minha voz se elevou, mesmo eu tentando me controlar. O chefe dos bombeiros disse que era fiação antiga nas paredes, algo que eu não podia prever nem evitar. Emma puxou minha manga. Mamãe, estou com frio. Eu sei, querida. Só mais um minuto. Virei-me novamente para Vanessa. Por favor, só algumas horas. Deixe a gente entrar e descansar. As meninas estão exaustas e traumatizadas. Eu vou dar um jeito em tudo, prometo. Mas agora, eu preciso de ajuda, supliquei. O rosto de Vanessa se endureceu. Ela deu um passo à frente, ocupando completamente a entrada, o corpo ereto, como uma muralha. Então abriu a boca e gritou: socorro! Estão tentando invadir minha casa. Alguém chama a polícia. Cambaleei para trás, quase deixando Sophie cair dos braços. O que você está fazendo? Exclamei. Saia da minha propriedade. Ela gritou, empurrando-me com as mãos nos ombros. Achou que podia simplesmente forçar a entrada na minha casa? Acho que não. Sophie começou a chorar. Emma abraçou a irmã com força, lágrimas escorrendo pelo próprio rosto. Vizinhos abriram as portas, espiando para ver o que estava acontecendo. Um homem do outro lado da rua já filmava com o celular. Nós estamos indo embora, disse em voz baixa. Estamos indo agora. Peguei Sophie no colo novamente e segurei a mão de Emma. Caminhamos pela calçada impecável, passando pelo gramado perfeitamente aparado, nos afastando daquela casa que tinha calor, camas e segurança, tudo aquilo que não era destinado a nós. O motorista do Uber que nos pegou perguntou se estávamos bem. Eu não consegui responder. Emma disse que sim, usando a voz de uma criança que aprendeu cedo demais a mentir para os adultos. Voltamos para o abrigo da Cruz Vermelha. Eles nos deram cobertores e sopa quente. Uma voluntária encontrou roupas doadas que quase serviam nas meninas. Naquela noite, deitada em um catre entre minhas filhas adormecidas, tomei uma decisão: eu não ia mais implorar. Ia reconstruir tudo e lembrar de cada pessoa que virou as costas quando eu mais precisei. Na manhã seguinte, liguei para minha chefe, Patrícia. Eu trabalhava no consultório odontológico dela havia 7 anos. Ela me disse para tirar a semana de folga e que o escritório estava juntando um fundo emergencial para me ajudar. 2 dias depois, ela me entregou um envelope com R$ 3.200 em dinheiro, doações de colegas e pacientes que souberam do incêndio. Chorei por 20 minutos na sala de descanso. Minha amiga Melissa, que conhecia desde o ensino médio, apareceu no abrigo naquela tarde com malas cheias de roupas para mim e para as meninas. Minha irmã tem mais ou menos o seu tamanho, disse ela. E meus filhos cresceram, então essas roupas não servem mais. Também trouxe um cheque de R$ 500. Não é muito, mas é tudo que eu posso, comecei, mas ela me interrompeu. É o suficiente. Obrigada. Em uma semana, eu já tinha dinheiro suficiente para dar entrada em um pequeno apartamento de 2 quartos. Não era grande coisa, o carpete estava manchado, os eletrodomésticos eram antigos e a pressão da água péssima, mas era nosso. O dinheiro do seguro começou a ser liberado aos poucos. Comprei colchões, um sofá de segunda mão, louças num brechó. Fomos reconstruindo nossa vida, peça por peça. Durante esse tempo, meus pais ligaram uma única vez. Minha mãe perguntou se eu já tinha resolvido tudo. Respondi que sim. Ela não perguntou onde estávamos nem se as meninas estavam bem. A conversa durou 4 minutos. 3 meses se passaram. Mergulhei no trabalho, fazendo turnos extras e guardando cada centavo.
O pagamento do seguro foi suficiente para repor o essencial e ainda sobrou um bom valor. Investi parte, quitei meu carro e criei um fundo emergencial capaz de cobrir 6 meses de despesas. Foi nesse período que comecei a notar coisas que antes a dor e o caos me impediam de ver, o jeito como Emma se encolhia sempre que alguém levantava a voz, mesmo numa conversa normal, como Sophie guardava bolachas nos bolsos, com medo de faltar comida depois. O incêndio não havia destruído apenas nossa casa, ele deixará cicatrizes invisíveis nas minhas filhas. Procurei uma terapeuta especializada em traumas infantis. O nome dela era doutora Raquel Shen, uma mulher de olhos gentis que se enrugavam quando sorria. Ela trabalhou com as meninas separadamente juntas, ajudando-as a processar tudo o que viveram. As sessões não eram baratas, mas eram indispensáveis. Aos poucos, vi minhas filhas voltarem a si mesmas, a tensão desaparecendo de seus pequenos ombros. Numa tarde de fim de janeiro, fui buscá-las no consultório da doutora Shen. Emma estava calada no carro, olhando pela janela. Finalmente, ela falou. A doutora Raquel me perguntou hoje de quem eu fiquei mais brava por causa do incêndio. Meus dedos apertaram o volante. E o que você respondeu? Eu disse que fiquei com raiva da tia Vanessa, por ela ter sido tão má quando a gente precisava de ajuda. Ela se virou para mim. É errado sentir raiva da família? Estacionei o carro e olhei nos olhos dela. Não, meu amor, respondi com ternura. Não é errado. Seus sentimentos são válidos, meu amor. O que a Vanessa fez foi errado, e sentir raiva disso é uma reação completamente normal, eu disse com calma. Mas a vovó disse que a família deve sempre se perdoar, respondeu Emma. A vovó diz muitas coisas, retruquei, escolhendo bem as palavras. O perdão é algo que a gente pode escolher dar, mas ninguém tem o direito de exigir. E perdoar não significa fingir que não doeu. Significa apenas que você não vai deixar essa dor controlar a sua vida. Do banco de trás, Sophie falou baixinho. Eu não tô com raiva, só tô triste. Achei que eles amavam a gente. Meu coração se partiu. Oh, meu amor, vem cá, desapertei o cinto e fui para o banco de trás, abraçando as duas. Eles amam vocês, sim. Mas às vezes as pessoas amam de um jeito quebrado. Não sabem estar presentes quando é difícil. Esse é o problema deles, não o de vocês. Vocês são muito, muito amadas por mim, pela tia Carol, pela Melissa, pela Patrícia do meu trabalho. Tem tanta gente que ama vocês do jeito certo. Ficamos assim por um bom tempo, as três entrelaçadas no banco de trás do meu velho Honda Civic. Quando finalmente voltamos para casa, senti algo diferente. As meninas pareciam mais leves. No trabalho, as coisas começaram a mudar de forma inesperada. Patrícia, minha chefe, havia reparado em como eu lidei com todo o incêndio, a perda, a reconstrução e como continuei aparecendo todos os dias, mesmo com o mundo desmoronando. Ela passou a me incluir em decisões de negócios, pedindo minha opinião sobre compras de equipamentos e estratégias de marketing. Você tem ótimo instinto, disse ela um dia. Melhor do que imagina. Já pensou em voltar a estudar? Fazer uma faculdade de administração? Eu ri. Tenho 34 anos, 2 filhas e um emprego em tempo integral. Quando eu teria tempo para isso? Aulas online? Meio período? Ela insistiu. Tô falando sério, Sarah. Você tem muito mais potencial do que pensa. Não que haja nada errado com o que você faz, você é excelente, mas eu vejo em você um perfil de liderança. A ideia ficou ecoando na minha cabeça. Naquela noite, pesquisei cursos de administração online. Encontrei um que oferecia horários flexíveis e matrícula contínua. A mensalidade era acessível, especialmente com os benefícios do meu trabalho. Antes que pudesse mudar de ideia, fiz a inscrição. 2 semanas depois, fui aceita. Contar para as meninas me deixou nervosa, achei que se sentiriam deixadas de lado, que meus estudos tirariam um pouco tempo que já tínhamos juntas. Mas Emma me surpreendeu. Que legal, mãe. Você vai para a faculdade igual aos adultos. Mas ela já é adulta, Sophie apontou. Eu sei. Quero dizer, tipo faculdade de verdade, com lição de casa e tudo. Comecei as aulas em fevereiro, cursando Introdução à Administração e Contabilidade Financeira.
O conteúdo era difícil, mas empolgante. Eu tinha esquecido como era bom aprender, desafiar a mente de novas formas. Fazia as tarefas depois que as meninas dormiam, às vezes ficando acordada até meia-noite. No fim do primeiro semestre, tirei nota máxima em tudo. Foi nessa época que encontrei Derek no supermercado. O marido de Vanessa estava irreconhecível, barba por fazer, moletom sujo, olheiras profundas. Estava parado no corredor de cereais, encarando os preços como se estivessem escritos em outro idioma. Derek? Chamei, com cautela. Ele se sobressaltou, depois me reconheceu. O rosto ficou vermelho. Sarah. Oi? Eu não esperava te ver aqui. Como estão as coisas? Passou a mão no rosto. Pra ser honesto, não muito bem. Acho que você soube que perdi o emprego. Tô procurando há 6 meses e nada. A Vanessa tem dado mais aulas de yoga, mas não é o suficiente para pagar a hipoteca e o resto. Eu devia sentir satisfação. Deveria ver aquilo como o destino fazendo justiça. Mas tudo o que senti foi cansaço. Sinto muito por isso. Procurar emprego é difícil. Ele pegou uma caixa de cereal da marca mais barata. Olha, sobre o que aconteceu quando sua casa pegou fogo. A Vanessa me contou como agiu. Quero que saiba que eu não estava em casa naquele dia. Tava viajando a trabalho. Se eu tivesse lá, teria dito para ela deixar vocês entrarem. O que ela fez foi imperdoável. E você estava lá quando ela ligou para os meus pais? Quando combinaram aquilo? Perguntei. O silêncio dele respondeu por si só. Você sabia que ela ia me cobrar aluguel? Falei em voz baixa e não disse nada. Eu não achei que ela fosse levar a sério. Pensei que, quando visse você e as meninas, ele parou no meio da frase. Eu estava errado. Errado sobre muita coisa. Sobre a Vanessa. Sobre o tipo de pessoa que eu casei. Ou talvez eu sempre soube, mas não quis admitir. E vocês? Estão bem? Perguntei. O casamento. Ele soltou uma risada amarga. Estamos fazendo terapia. Tentando salvar algo que talvez nem valha a pena. Perder o emprego me mostrou quem ela realmente é quando as coisas ficam difíceis. Ela me culpa, me olha como se eu fosse um fracasso. Ele encontrou meu olhar. Do mesmo jeito que olhou para você naquela noite. Eu não soube o que dizer. Estávamos parados no corredor dos cereais, 2 pessoas unidas apenas pelas circunstâncias e por más escolhas. As dele, não as minhas. Por mais que valha alguma coisa, disse Derek, a Vanessa às vezes fala de você. Fala sobre como você conseguiu se reerguer. Acho que ela sente inveja e vergonha. Ele fez uma pausa e completou, provavelmente mais inveja do que vergonha, para ser sincero. Eu preciso terminar minhas compras, respondi friamente. Disse Derek. Enquanto eu me afastava, ouvi ele dizer atrás de mim, você também, Sarah. Fico feliz que esteja bem. Você merece. Aquele encontro ficou rondando meus pensamentos por dias. Contei tudo à doutora Shen durante uma das sessões de terapia familiar. Sim, eu havia começado o processo de enfrentar meus próprios problemas com abandono e autoestima. E como foi para você vê-lo novamente? Ela perguntou. Confuso, admiti. Uma parte de mim queria me gabar. Outra só sentia tristeza por eles. E uma parte ainda sentia raiva, por ele achar que um pedido de desculpas no supermercado poderia apagar tudo o que aconteceu. Todos esses sentimentos podem coexistir, disse ela com calma. Você não precisa escolher um só. Eu fico esperando sentir satisfação, confessei. Eles estão enfrentando dificuldades, e eu estou bem. Não é assim que a vingança deveria se sentir? Satisfatória? E é isso que é para você? Vingança? Não sei. Talvez eu quisesse que fosse, mas ver o Derek ali, derrotado, não me deu nenhuma sensação de vitória. Só gratidão por não estar no lugar dele. A doutora Shen sorriu. Isso é crescimento, Sarah. Você superou a necessidade de ver os outros caírem para validar o seu sucesso. Sua felicidade não depende da infelicidade deles. Ela estava certa.
Eu havia gastado tanta energia sendo amarga, ferida, planejando confrontos imaginários na minha cabeça. Mas, no fim, a realidade era mais simples. Eu estava construindo uma boa vida porque escolhi fazê-lo. Não por causa de ninguém nem apesar de ninguém. As lutas deles pertenciam a eles. O meu sucesso era meu. Ainda assim, às vezes eu me pegava pensando, e se fosse o contrário? Se eles viessem até mim agora quebrados, desesperados pedindo ajuda? Eu seria a pessoa que abre a porta, ou aquela que exige algo em troca? Eu esperava nunca precisar descobrir. Então, em abril, depois de terminar meu primeiro semestre nas aulas de administração com notas máximas, minha chefe me chamou para conversar. O dentista dono do consultório ao lado estava se aposentando. Patrícia queria expandir e comprar o espaço, transformando tudo em um centro odontológico completo. Ela precisava de uma parceira, alguém que pudesse investir e, com o tempo, assumir a parte administrativa. Eu sei que o momento pode não ser o ideal, ela disse com cuidado, mas você é a pessoa em quem mais confio. Conhece o negócio de ponta a ponta. E eu vi como você lidou com tudo nos últimos meses. Você é resiliente, Sarah. Olhei para os números que ela havia preparado. O investimento exigiria quase todo o dinheiro que me restava do seguro. Era um risco. Meu consultor financeiro, outra decisão tomada depois do incêndio, para pôr minha vida em ordem, havia me alertado sobre colocar todos os ovos em uma cesta só. Mas havia algo naquela proposta que parecia certo, como se o universo estivesse me oferecendo exatamente o que eu precisava, na hora certa. Posso pensar no fim de semana? Perguntei. Claro, respondeu Patrícia. É uma decisão grande. Leve o tempo que precisar. Naquela noite, espalhei todos os papéis sobre a mesa da cozinha: o plano de negócios, as projeções financeiras, os documentos do empréstimo. Emma se aproximou curiosa enquanto eu marcava alguns trechos com marca-texto. O que é tudo isso, mãe? A senhorita Patrícia quer que eu me torne sócia dela. Isso significa que eu seria dona de uma parte do consultório onde trabalho. Você ainda trabalharia como higienista dental? Por enquanto, sim. Mas depois eu ajudaria mais na parte administrativa, cuidando da gestão. Emma observou os papéis com um olhar sério. A gente teria mais dinheiro? A pergunta partiu meu coração. Ela tinha apenas 9 anos, mas já entendia o peso do dinheiro, que ele podia ser a diferença entre segurança e dormir em um abrigo. Eventualmente sim, mas é complicado. Eu teria que usar quase toda a nossa poupança para investir. Então, por um tempo, teríamos menos dinheiro guardado. Mas se o negócio der certo e a senhorita Patrícia é muito boa no que faz, em alguns anos teríamos muito mais. E se não der certo? Então a gente perderia o dinheiro que investi. Mas ficaríamos bem. Eu ainda teria meu emprego, só teríamos que começar a economizar de novo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você quer fazer isso? Acho que sim. Então você deve fazer. Você é inteligente, mãe. Vai dar certo. A confiança na voz dela me deixou sem palavras. Aquela menina que viu nossa casa queimar, que foi rejeitada pela própria avó, que dormiu em um abrigo da Cruz Vermelha, acreditava em mim com todo o coração. Como eu poderia não apostar em mim mesma quando ela já tinha apostado primeiro? Na segunda-feira de manhã, liguei para Patrícia. Eu topo. A papelada levou semanas para ser concluída. Advogados, contadores, reuniões no banco, avaliações do seguro, parecia que cada passo exigia uma nova assinatura, um novo documento, uma nova decisão. Patrícia e eu nos encontramos com o dentista que estava se aposentando, o Dr. Morrison, que nos guiou por seus arquivos de pacientes e explicou as peculiaridades da clínica. Ele era um homem gentil, por volta dos 70 anos, que havia atendido aquela comunidade por mais de 4 décadas. Vocês estão adquirindo algo muito bom aqui, ele disse, sorrindo. Esses pacientes são fiéis. Tratem-nos bem e eles continuarão com vocês. E você, mocinha, apontou para mim, tem algo especial. A Patrícia é uma mulher de sorte por tê-la ao lado. O elogio me pegou de surpresa. Eu havia passado tanto tempo me sentindo insuficiente, nunca boa bastante para meus pais, nunca tão equilibrada quanto Vanessa, nunca totalmente recuperada do divórcio.
Mas ali estava o Dr. Morrison vendo algo em mim que valia reconhecimento. Assim como Patrícia via. Assim como minhas filhas viam. Talvez fosse hora de eu começar a enxergar isso também. Fechamos o negócio em meados de maio. Assinei documento após documento, observando minha conta bancária diminuir a cada rubrica. Era apavorante e empolgante ao mesmo tempo. Quando tudo foi finalizado, Patrícia abriu uma garrafa de champanhe no escritório. Há novos começos, brindou. E a melhor decisão que já tomei não deixar o medo vencer, acrescentei. As taças tilintaram. O champanhe era doce, efervescente e tinha gosto de possibilidade. A reforma foi intensa. Precisávamos unir 2 consultórios em um espaço coeso, atualizar o encanamento antigo, instalar novos equipamentos, criar salas de atendimento adicionais. Eu passava no canteiro de obras todos os dias depois do expediente, tomando decisões sobre cores de tinta, tipos de piso e o melhor lugar para a recepção. Os empreiteiros se acostumaram a me ver chegando com as meninas Emma fazendo o dever de casa num canto, enquanto Sophie desenhava dentinhos sorridentes. Patrícia já havia me avisado que o cronograma era ousado. Reformas assim normalmente levavam de 4 a 6 meses, mas o Dr. Morrison queria se aposentar completamente até o outono, e queríamos evitar transtornos para os pacientes. Então, aceleramos o processo, muitas vezes trabalhando nos fins de semana e coordenando várias equipes ao mesmo tempo. Certa noite, o empreiteiro principal, Mike, um homem rude, mas de bom coração, me chamou de lado. Suas meninas são boas. Educadas. Não reclamam, mesmo com tudo isso sendo um tédio para elas. Aprenderam a se adaptar. Minha filha também é mãe solteira, ele contou. Tá passando por tempos difíceis. Sempre digo para ela ser mais como você, firme, sem deixar ninguém pisar em cima. Quase ri. Se ele soubesse o quanto já engoli sapos, quantas vezes quis desistir. Mas só respondi, diga a ela para encontrar boas pessoas. Esse é o verdadeiro segredo. Cercar-se de quem aparece quando tudo desmorona. Ele assentiu, pensativo. Conselho sábio. Vou passar adiante. O novo consultório foi inaugurado em setembro, com direito à cerimônia de corte de fita. Patrícia convidou a imprensa local, e uma repórter apareceu com uma equipe de filmagem. Ela nos entrevistou sobre a expansão e o impacto para a comunidade. Isso representa um investimento na nossa cidade, Patrícia disse ao microfone. Não estamos apenas oferecendo serviços odontológicos. Estamos criando empregos, apoiando famílias locais e mostrando que pequenos negócios podem prosperar mesmo em tempos incertos. A repórter então se voltou para mim. E você é uma sócia relativamente nova nesse empreendimento. O que a motivou a dar esse salto? Pensei em todas as respostas verdadeiras que poderia dar. Porque minha casa queimou e aprendi que jogar pelo seguro é uma ilusão, porque minha família me abandonou e eu precisei reconstruir tudo do zero, porque quero que minhas filhas vejam que mulheres podem ser fortes, correr riscos e construir o próprio sucesso. Mas o que saiu da minha boca foi: eu acredito nesta comunidade e no que estamos construindo aqui. Às vezes, os melhores investimentos são justamente aqueles que nos dão um pouco de medo. A reportagem foi ao ar naquela mesma noite no noticiário local. Meu celular não parava de vibrar com mensagens de colegas, vizinhos e até pessoas com quem não falava há anos. Melissa mandou uma captura de tela minha na TV com uns 20 pontos de exclamação. Tia Carol ligou chorando, dizendo o quanto estava orgulhosa. Minha mãe também ligou. Vi você no noticiário. Estava tão profissional. Obrigada, mãe. Seu pai e eu estávamos comentando como você foi longe, depois de tudo que aconteceu. Lá estava a referência velada ao incêndio, ao ponto mais baixo da minha vida, apresentada como uma lição de caráter, não como o abandono que realmente foi. Cheguei longe porque precisei, respondi com calma. Porque as pessoas que deveriam me ajudar não o fizeram. Ela suspirou. Será que um dia vamos superar isso, Sarah? Eu já superei, mãe. Já segui em frente. Construí uma nova vida. A questão é se vocês conseguem aceitar que as ações de vocês tiveram consequências. Nós já pedimos desculpas. Na verdade, não. Vocês deram justificativas, falaram sobre me ensinar independência, sobre não querer interferir, mas nunca disseram de verdade,
desculpe por termos virado as costas quando você mais precisou. O silêncio se estendeu do outro lado da linha. Por fim, ela disse: preciso desligar. Seu pai está me chamando para o jantar. Depois que encerramos a ligação, fiquei ali, com o telefone na mão, sentindo um vazio estranho. Eu esperava sentir raiva, ou talvez satisfação após o confronto. Mas o que veio foi apenas tristeza. Tristeza pelo tipo de relação que nunca teríamos. Tristeza pela avó que minhas filhas mereciam, mas nunca conheceriam de verdade. Tristeza por todo o potencial desperdiçado do que uma família poderia ter sido. Assinamos os documentos em março. Em abril, já tínhamos reformado o espaço. Em maio, contratamos 2 novas higienistas e mais um dentista. A expansão foi um sucesso absoluto. Os pacientes adoraram o horário ampliado e os novos serviços que passamos a oferecer. Meu investimento dobrou em menos de 8 meses. Nesse meio tempo, soube por tia Carol, irmã da minha mãe, sempre gentil comigo, que Vanessa e Derek estavam passando por dificuldades. Derek havia perdido o emprego, algo sobre cortes na empresa farmacêutica onde trabalhava. Eles estavam vivendo apenas com a renda de Vanessa, que trabalhava meio período como instrutora de yoga. Tia Carol comentou isso de forma casual durante uma ligação, sem imaginar que aquelas palavras cairiam no meu peito como uma pedra. Eu não desejava mal a ninguém. Já havia superado a raiva, a mágoa. Mas também não esqueci. Em outubro, quase um ano depois do incêndio, tia Carol me convidou para o jantar de ação de graças. Sei que as coisas estão difíceis entre você e seus pais, ela disse, mas você não deveria passar o feriado sozinha. Traga as meninas. Eu adoraria vê-las. Hesitei. A Vanessa vai estar lá? Provavelmente. Sua mãe também. Mas, Sarah, você construiu uma vida incrível neste último ano. Não tem do que se envergonhar. Vá de cabeça erguida. Ela tinha razão. Concordei em ir. O dia de ação de graças amanheceu frio e ensolarado. Vesti Emma e Sophie com as roupas novas que compramos juntas e coloquei um vestido azul marinho que finalmente me servia bem. Dirigimos até a casa de tia Carol, uma bela mansão vitoriana herdada do falecido marido dela. Carros se alinhavam pela rua. Pelas janelas, vi o brilho das velas e o movimento das pessoas. Emma apertou minha mão enquanto subíamos os degraus. E se a vovó formar com a gente? Então a gente vai embora, respondi com calma. Não ficamos em lugares onde não somos bem-vindas. Mas acho que isso não vai acontecer. A tia Carol quer a gente aqui. Tocamos a campainha. Carol abriu a porta com um sorriso enorme, nos puxando para braços calorosos. A casa cheirava a peru e torta de abóbora. Parentes que eu não via havia anos vieram nos cumprimentar no hall de entrada, primos de infância, tios e tias que tinham se mudado. E lá, na sala de estar, estavam meus pais. Minha mãe levantou o olhar quando entrei. Seus olhos se arregalaram levemente ao me ver o vestido elegante, a postura firme, o brilho saudável que minhas filhas haviam recuperado. Abriu a boca, mas não disse nada. Meu pai se levantou. Sarah, não sabíamos que você viria. A tia Carol nos convidou, respondi num tom sereno. Espero que não haja problema. Claro que não, ele respondeu, um pouco constrangido. Carol apareceu ao meu lado com uma taça de vinho. A Sarah é da família, disse com firmeza. Sempre será bem-vinda na minha casa. Vanessa surgiu da cozinha carregando uma travessa de aperitivos. Congelou ao me ver. A travessa tremeu em suas mãos. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas. A confiança que ela sempre exibirá como uma armadura havia se rompido. Olá, Vanessa, cumprimentei com educação. Sarah, ela colocou a travessa rapidamente sobre a mesa. Eu, não esperava, quero dizer, é bom ver você. O jantar começou de forma tensa. Sentamos em uma longa mesa, eu e as meninas em uma ponta, meus pais e Vanessa na outra. Mas tia Carol, como boa anfitriã, guiava a conversa para assuntos neutros, garantindo que todos se sentissem incluídos. Emma e Sophie encantaram os primos com histórias sobre a nova escola. Eu conversei com meu tio sobre a expansão da clínica odontológica. No meio da refeição,
minha mãe finalmente se dirigiu a mim diretamente. A Carol comentou que você está indo bem. Que agora é sócia de uma clínica odontológica. É verdade, respondi. Patrícia e eu somos sócias. Os negócios têm ido muito bem. Isso é maravilhoso, querida, disse minha mãe, mas suas palavras soaram forçadas, como se estivesse lendo um roteiro. Meu pai pigarreou e completou: ficamos felizes que você tenha se reerguido depois do incêndio. Tomei um gole d'água, deixando o silêncio se alongar por alguns segundos. Então respondi: agradeço. Foi um período difícil, mas tive muito apoio de amigos e colegas, pessoas que estiveram presentes quando realmente importava. A mensagem ficou suspensa no ar. Vanessa manteve os olhos fixos no prato. O maxilar de minha mãe se contraiu. Após o jantar, ajudei a tia Carol a tirar a mesa. Na cozinha, ela tocou meu braço e disse baixinho: você lidou com tudo isso com tanta elegância. Tenho muito orgulho de você. Obrigada por nos convidar, respondi. Significa mais do que você imagina. Ela balançou a cabeça, indignada. Fiquei furiosa quando soube o que Vanessa fez, e pior ainda pelo que seus pais não fizeram. Família deveria estar presente nessas horas. Algumas famílias, sim, retruquei. Mas nem todas. Você tem sido maravilhosa conosco. Quando já estávamos para sair, Vanessa se aproximou perto da porta. Parecia nervosa, torcendo as mãos. Sara, eu queria me desculpar pelo ano passado, por como te tratei quando você precisou de ajuda, disse ela depressa, a voz trêmula. Eu estava errada. Completamente errada. Me perdoa. Olhei bem para o rosto dela. Parecia sincera, mas havia algo mais desespero, talvez. Agradeço o pedido de desculpas, respondi. Ela forçou um sorriso. Ouvi dizer que você está indo muito bem. O consultório, tudo, deu uma risadinha nervosa. Quem sabe a gente podia tomar um café um dia, colocar a conversa em dia? Lá estava o verdadeiro motivo. Ela precisava de algo. Vi isso em seus olhos, ouvi em sua voz. Dererick tinha perdido o emprego, e agora eles estavam com dificuldades. Tenho andado muito ocupada, respondi calmamente. Entre o trabalho e as meninas, quase não sobra tempo livre. Mas vou pensar. O sorriso dela vacilou. Claro, entendo. Bom, se um dia você quiser conversar, ou se precisar de alguma coisa. Se eu precisar de alguma coisa. Soltei uma risada curta. Vanessa, eu precisei de ajuda há um ano. Precisava de um teto para as minhas filhas dormirem depois que nossa casa pegou fogo. Precisava da minha família. Ela encolheu os ombros, visivelmente abalada. Eu sei. Fui horrível. Não sei no que estava pensando. Estava pensando em dinheiro. Em proteger o que era seu. Eu entendo, disse, enquanto abotoava o casaco de Sophie e ajeitava seus cabelos. Mas não dá para exigir pagamento de quem perdeu tudo e, depois, tentar se reaproximar quando ouve que a pessoa se deu bem. Relacionamentos não funcionam assim. Por favor, Sara. Eu estou realmente arrependida. As coisas estão tão difíceis. O Dererick perdeu o emprego, estamos atrasados com a hipoteca, e eu pensei que talvez eu pudesse te ajudar agora, completei, pegando minha bolsa. A resposta é não. Não me interesso em ajudar quem me virou as costas quando eu estava desesperada. Não quero vínculos baseados no que eu posso oferecer. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas somos irmãs. Irmãs ajudam uma a outra. Irmãs abrem a porta quando a casa da outra pega fogo. Irmãs não gritam ou ladram na frente de crianças traumatizadas. Chamei Emma, que se despedia dos primos. Você fez sua escolha, Vanessa. Agora eu estou fazendo a minha. Saímos. No carro, Emma perguntou: você está bem, mamãe? Perfeitamente bem, meu amor. 2 semanas depois, minha mãe ligou. Queria saber se podia levar as meninas para passar um fim de semana com eles, talvez no Natal. Sinto que não temos passado tempo suficiente juntas, disse. E seu pai adoraria vê-las. As meninas estão cheias de atividades, respondi.
Emma tem dança aos sábados, e Sophie começou ginástica. Mas posso ver a agenda delas. Podemos ajustar isso. Talvez possamos ir assistir ao recital de dança da Emma. Quando vai ser? No mês que vem, mas o espaço é pequeno, poucos lugares. Já convidei as pessoas que mais importam para nós. Houve uma pausa. Sarah, você está magoada com alguma coisa? De forma alguma. Só estou sendo honesta quanto às nossas prioridades. Você mesma me ensinou que ações importam mais do que palavras. Levei essa lição a sério. Não entendo o que você quer dizer. Acho que entende, sim, mãe. Liguei para você quando minha casa pegou fogo. Supliquei por ajuda, e você me mandou para a casa da Vanessa, sabendo que ela me cobraria um aluguel que eu não podia pagar. Vocês têm 5 quartos e não conseguiram reservar um para sua filha e netas. Não queríamos interferir na sua situação, disse ela, defensiva. Achamos que seria melhor ficar com a Vanessa, já que ela tem mais espaço. Vocês têm 5 quartos, mãe. E esse não é o verdadeiro motivo. O motivo é que você sempre valorizou mais a Vanessa. Ela se casou bem, mora no bairro certo, faz yoga, participa de clube de leitura. Eu sou a higienista dental divorciada que lutou para sobreviver. Eu não valia o incômodo. Isso não é verdade. Então onde vocês estavam? Onde estavam quando vivi o pior momento da minha vida? Perguntei, com voz calma e firme. Dormi em um abrigo da Cruz Vermelha com minhas filhas porque meus próprios pais não me acolheram. Sabe quem me ajudou? Meu chefe, minha colega de trabalho, uma amiga do colégio. Pessoas sem laço de sangue, mas que sabiam o que significa ser família. A voz dela falhou. Achamos que estávamos te ensinando independência. Seu pai dizia que você precisava aprender a lidar sozinha. Eu já estava lidando sozinha. Trabalhava, criava 2 filhas, mantinha tudo de pé. Aí veio um desastre, algo fora do meu controle. Eu só precisava de ajuda temporária. Isso não é falta de independência. É ser humana. O que você quer de mim, Sarah? Um pedido de desculpas? Não quero nada. Esse é o ponto. Aprendi a construir minha vida sem vocês. Hoje tenho pessoas em quem posso confiar. Pessoas que realmente aparecem quando é preciso. Você, papai e Vanessa me ensinaram uma lição valiosa: laços de sangue não garantem lealdade. Ela chorava agora. Por favor, não nos exclua. Somos seus pais. Vocês me excluíram primeiro. Eu só estou reconhecendo a realidade, respondi, com a voz suave, mas firme. Olha, eu não estou tentando te punir, comecei, mantendo a voz firme, mas também não vou fingir que está tudo bem. Se você quer ter um relacionamento comigo e com as meninas, ele precisa ser real, precisa ser baseado em respeito mútuo e apoio de verdade, não em ligações de fim de ano só porque você se sente obrigada. E como fazemos isso? Ela perguntou, com hesitação. Não sei se vocês conseguem, respondi. Mas começa entendendo o que fizeram de errado e por que isso importou. Entendendo de verdade, não apenas pedindo desculpas porque acham que é o que eu quero ouvir. Desligamos pouco depois. Senti-me mais leve, como se tivesse finalmente deixado no chão um peso que carregava há anos. O Natal chegou e passou. Passamos as festas com a tia Carol e a família de Melissa. As meninas ganharam presentes pensados com carinho, de pessoas que realmente as conheciam. Rimos, cantamos canções natalinas e assamos biscoitos em forma de bonecos de neve. Meus pais enviaram um cartão com um cheque dentro. Doei o dinheiro para um fundo de ajuda a vítimas de incêndio. Em janeiro, recebi uma carta de Vanessa, uma carta de verdade, escrita à mão, não uma mensagem ou e-mail. Ela contou que Dererick finalmente havia conseguido um novo emprego, mas que ainda estavam enfrentando dificuldades financeiras. Disse que estava fazendo terapia para lidar com ansiedade e problemas de controle. Confessou que se arrependia da pessoa em que havia se transformado, alguém que valorizava dinheiro e status mais do que bondade humana. Não espero perdão, ela escreveu. Não mereço. Mas queria que você soubesse que ver o quanto você reconstruiu sua vida, o quanto ficou forte, me fez refletir sobre as minhas próprias escolhas.
Você perdeu tudo e ainda assim se tornou mais bem-sucedida do que eu jamais fui. Eu tive tudo e quase destruí por egoísmo. Estou tentando ser melhor. Estou tentando ser o tipo de pessoa que teria aberto a porta naquela noite. Guardei a carta em uma gaveta. Talvez um dia eu respondesse. Talvez, com o tempo, o perdão viesse não o esquecimento, mas a paz. Mas aquele dia ainda não tinha chegado. O consultório continuava prosperando. Patrícia e eu abrimos uma segunda unidade. Eu ganhava mais dinheiro do que jamais imaginei. O suficiente para comprar uma casa de verdade, com um quintal, boa fiação e espaço para as meninas crescerem. Emma entrou na equipe júnior de dança competitiva. Sophie descobriu que amava a arte e encheu nosso novo lar de pinturas coloridas. Construímos uma vida só nossa, conquistada com resiliência, trabalho duro e a generosidade de pessoas que não nos deviam nada, mas nos deram tudo. 2 anos depois do incêndio, minha mãe apareceu de surpresa no meu consultório. A recepcionista ligou perguntando se eu queria recebê-la. Quase disse não, mas a curiosidade falou mais alto. Ela parecia mais velha, menor de alguma forma. Sentou-se diante da minha mesa e cruzou as mãos no colo. Sua tia Carol fala de você o tempo todo começou. Sobre o consultório, sobre as meninas, sobre o quanto você é uma mãe incrível. A tia Carol tem sido muito presente, respondi. Sei que você não foi. Seu pai e eu, temos conversado muito sobre isso, ela disse, com a voz trêmula. Na verdade, fomos a uma terapeuta. Deu uma risadinha nervosa. Ridículo na nossa idade, eu sei. Mas precisávamos entender por que tomamos decisões tão horríveis. E o que descobriram? Perguntei. Que estávamos com medo. Medo de um dia precisarmos de ajuda também. Medo de mostrar vulnerabilidade. Então convencemos-nos de que independência significava nunca depender de ninguém. Acabamos te afastando quando você mais precisava, porque admitir que você precisava de ajuda significava aceitar que nós poderíamos precisar também. Ela enxugou os olhos. Foi covardia disfarçada de amor severo. Fiquei em silêncio por um tempo. Pela janela do consultório, via o estacionamento e a rua além dele, pessoas seguindo suas vidas normalmente. Finalmente, disse. Agradeço por me contar isso. Há alguma chance de você nos perdoar? Ela perguntou, quase sussurrando. De nos dar outra oportunidade de sermos os avós que Emma e Sophie merecem? Talvez, respondi. Um dia. Mas isso não vai acontecer de repente, nem só porque vocês querem. Vai exigir constância. Vocês terão que provar que realmente mudaram. Ela assentiu. Eu entendo. Estou disposta a fazer o que for preciso. Começamos devagar. Jantares de domingo uma vez por mês. Ligações em que minha mãe realmente perguntava sobre nossas vidas e ouvia as respostas. Meu pai foi ao recital de dança da Emma e chorou quando ela dançou o solo. Eles estavam tentando, de verdade, e eu conseguia ver o esforço. Vanessa também começou a mandar e-mails de vez em quando, contando sobre a terapia, o novo emprego de meio período para ajudar nas contas, e sobre como estava aprendendo a viver com menos e a valorizar o que tinha. Eu respondia com brevidade, mas com educação. Nosso relacionamento nunca seria o que poderia ter sido, havia coisas que não se consertam, mas pelo menos as bordas afiadas da raiva haviam se desgastado. 3 anos após o incêndio, em uma fria noite de novembro, eu estava na cozinha da nossa nova casa preparando o jantar. Emma fazia lição de casa na mesa. Sophie me mostrou sua nova pintura, uma casa com fumaça saindo da chaminé. Mas, no meio da fumaça, havia estrelas. Está linda, eu disse, encantada. O que te fez pensar em colocar estrelas na fumaça? Ela sorriu, com a sabedoria simples de uma criança de 9 anos. Porque o fogo tira as coisas, mas também mostra o que é importante. E as coisas importantes brilham. Abracei minha filha com força. Ela estava certa. O incêndio havia levado nossa casa, nossos pertences, nossa sensação de segurança. Mas também havia iluminado algo essencial: quem permaneceria ao nosso lado na escuridão e quem viraria as costas. Aprendi a valorizar as pessoas que realmente aparecem quando mais precisamos. Aprendi que família se define por atitudes, não por laços de sangue.
Aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, e que oferecer ajuda é o que revela o verdadeiro caráter. Mas, acima de tudo, aprendi que a melhor vingança não vem de planos elaborados nem de confrontos dramáticos. A melhor vingança é viver bem. É construir uma boa vida. É se tornar alguém de quem o seu eu do passado teria orgulho. O incêndio destruiu tudo o que eu tinha, mas, das cinzas, eu construí algo mais forte. Algo que não podia ser levado por fios defeituosos, má sorte ou pela crueldade de outras pessoas. Construí uma base de amor próprio. E sobre essa base, edifiquei todo o resto. O choque da minha família não veio de algo cruel que eu tenha feito. Veio de me verem vencer sem precisar deles. De perceberem que haviam descartado alguém valioso. De entenderem, tarde demais, o que perderam. Às vezes, o gesto mais poderoso que você pode fazer é provar que estavam errados não com palavras, mas com a vida que você constrói apesar deles. Essa foi a minha vingança.